Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que hoje seja uma ocasião especial para você de aprendizado da sua palavra e de encontro com Ele. Nós estamos nesta manhã fria reunidos como igreja, já estivemos louvando a Deus, orando, apresentando os nossos agradecimentos e agora, antes de darmos início à palavra, nós vamos ter a oportunidade de apresentar os agradecimentos por meio dos dízimos e ofertas. Nós lembramos que estes recursos que entram para o ministério, eles são usados únicos e exclusivamente para o evangelismo. Você que já é dizimista e ofertante pode solicitar o relatório de aplicação dos recursos para comprovar e ajudar-nos também. Ajude-nos, seja o nosso auditor, o nosso ombudsman. Meu querido irmão, minha querida irmã, convido você para abrir a Bíblia em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então Deus prometeu abençoar aqueles que forem fiéis. Lembrando que quarta-feira é o feriado onde o mundo comemora finados e nós teremos oportunidade de evangelizar. Foi feito um lote destes folhetos, o título é Que bem farei para conseguir a vida eterna? E nós estaremos distribuindo, se Deus assim o permitir, no feriado de finados. Você que já tem os nossos folhetos em casa, pode fazer o mesmo. E você que não tem, independente de não ser mais possível receber a tempo, pode pedir para fazer o evangelismo na tua localidade. Vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos louvar a Deus. Antes de ir aí, quem está preparado poderá fazer a sua devolução. Em seguida, daremos início à mensagem preparada para esta ocasião. Vamos cantar o coração agradecido. Foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus.
Santo Deus, que nos altos céus habitas, Todo-Poderoso Rei, Criador dos céus e da terra, de joelhos reconhecemos a Tua soberania sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor abençoe estas pequenas contribuições e também, Senhor, nos dirija a fim de que, bem administradas, elas possam render o máximo para a Tua causa, o ganho de almas para a vida eterna. Amém. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nesta segunda hora, derramando o Teu Espírito sobre os que aqui se encontram, bem como sobre todos os que nos acompanham. E também, de forma especial, quero esconder-me na rocha, que é Cristo Jesus, e pedir que Ele tenha plena liberdade de, por meu intermédio, falar a verdade ao Teu povo. Amém. Nós não queremos mentiras. Também o Teu povo não espera hipocrisia. Então, ó Deus, que hoje eles tenham a oportunidade de ouvir exatamente aquilo que precisam, sem delongas, sem rodeios e sem devaneios. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Para você que nos assiste e está pela primeira vez sintonizado no canal TV Advertência Final, quero esclarecer que o propósito deste canal é levar única e exclusivamente a verdade a você. Nós não temos nenhum outro interesse além desse. Eu tenho as minhas atividades seculares, não vivo da obra de pastor. Como você, simpatizante, sou também um dizimista e ofertante. E emprego meu tempo para poder levar a mensagem que pode salvar você e outros da morte eterna. Se você tem interesse nesta mensagem, você está no lugar certo. Se você não tem interesse, ou se o teu propósito é discutir teologia, você está no lugar errado, ok? Inclusive aqui não é dada nenhuma abertura para debate ou para este tipo de discussão, ok? A propósito, comentários que não são única e exclusivamente dedicados à melhor compreensão do Evangelho e a cooperar com esta obra serão cancelados e pessoas que insistirem serão cortadas do canal. Ou seja, canal para falar mentira, o que convém, está cheio aí. O YouTube tem bilhões de vídeos, o pessoal pode assistir o que quiser. Aqui o propósito é dar crédito e oportunidade à verdade. Hoje nós vamos falar sobre a questão da alma. Vou pegar aqui a caneta e escrever aqui. Alma. O que significa? O que significa alma e onde está a alma? Este é o tema de hoje. Nós vamos estudar a verdade bíblica com respeito a isso. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer uma coisa. Deus não se limita pelos métodos humanos, né? Talvez quem é professor de português sinta-se plenamente capaz de compreender a Bíblia. Eu adianto que sem o auxílio do Espírito de Deus será impossível. Nós veremos pelo estudo de hoje que a palavra alma, dependendo do contexto, ela pode assumir vários significados diferentes, tal como a manga fruta e a manga da camisa. Então, compete a cada um estudar com diligência a Bíblia e avaliar principalmente o contexto de cada passagem. E quando eu falo contexto, não são apenas os versos anteriores e imediatamente posteriores. Por exemplo, estou no verso 3, vou ver do verso 1 ao 5. O contexto muitas vezes pode incluir todo o livro que foi escrito. E também pode vir a incluir todas as páginas da Bíblia Sagrada, como nós vamos ver no decorrer do estudo.
Primeiramente, peço para que vocês abram comigo em Gênesis 2, versículo 7. É a primeira referência à palavra alma que aparece na Bíblia. Gênesis 2, versículo 7. A Bíblia aqui fala da criação. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Muitos conhecem este verso, inclusive colocam uma fórmula que é a seguinte: o pó da terra mais o fôlego que Deus soprou, entenda-se aqui poder, né? É igual a alma vivente. A palavra fôlego é a tradução do original hebraico, também traduzido por espírito. Então está aí quem diz que o espírito é uma pessoa, está aí uma evidência de que não é assim. A palavra espírito também tem vários entendimentos, ou melhor, ela é entendida de várias formas, diferentes de acordo com o contexto, a exemplo da palavra alma. Em Gênesis 2, verso 3, nós vemos aqui a alma referindo-se a um ser humano vivo. O ser humano, quando Deus moldou o boneco Adão, ele era só uma estátua de barro. Mas depois que Deus soprou o seu fôlego, ele se tornou uma pessoa viva. Correto? Então, alma aqui tem o sentido de vida, né? Um ser humano vivo. E esta não é a única passagem onde este sentido é apresentado. Existem outras, e nós vamos discorrer sobre elas passo a passo. Queria convidá-los a abrirem comigo em Levítico, capítulo 17, versículo 10. Nós vamos ler, em verdade, 2 versos ali, mas primeiro vamos ler o 10. Levítico 17, versículo 10. Diz assim: e qualquer homem da casa de Israel, perdão, eu citei 9 e 10, nós vamos ler o 10 e o 11, tá? Qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e a extirparei do seu povo. Porque a alma da carne está no sangue. Aqui ele diz: a alma da carne está no sangue. Em outras Bíblias diz vida, é outra tradução possível, ou seja, evidente que a alma, ela tem a ver com vida neste caso. A alma, vida. Agora, se vocês prestam atenção no verso 10, a palavra alma também aparece, só que com outro sentido. Verso 10. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e a extirparei do seu povo. A alma que comer sangue, aí ele se refere o quê? A pessoa, né? Então a alma tem o sentido de ser humano vivo, mas também tem o sentido de pessoa. Tem um outro sentido, aliás, o sentido de pessoa ele também transparece em vários outros textos. Eu queria citar apenas alguns, senão eu vou cansar os irmãos. Eu recomendo a todos a buscarem
a concordância bíblica. Algumas Bíblias têm, como essa aqui, ó, aqui no final. Então ele tem palavra alma e versos onde esta palavra ocorre na Bíblia. Quem não tem pode se dirigir a uma livraria evangélica ou cristã e comprar a concordância bíblica. É uma ferramenta muito útil no estudo da Bíblia, tá? Por exemplo, Salmo 103, versículo 1. Salmo 103, versículo 1. Bendize, ó minha alma. Vou esperar todos acharem, né? Podem achar lá, fiquem à vontade. Pronto? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, verso 2. E não te esqueças de nenhum de seus benefícios. O que ele está dizendo na prática? Senhor, eu te louvo. Eu, o meu ser, a minha pessoa, te louva. Correto? Então aqui eu vou começar a escrever os sentidos que nós encontramos para a palavra alma. Primeiro nós vimos o quê? O ser humano vivo, certo? Depois nós temos pessoa. Nesta linha ainda, eu convido vocês para abrirem Levítico, capítulo 10. Levítico 10, 26, versículo 30. Capítulo 26, verso 30. O capítulo 26 é um no qual Deus relata tanto as bênçãos da obediência, quanto as consequências da desobediência. O verso em causa que nós leremos trata das consequências da desobediência. E nele o Senhor diz o seguinte: E destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós. Deus está dizendo o quê? Que Ele vai se cansar de nós. E a alma aqui está se referindo de novo a pessoa. Não necessariamente a pessoa humana, aqui é o próprio Deus, né? A minha alma, eu me enfadarei de vocês. Podem ver que se nós substituíssemos alma ali ou a minha alma substituíssemos por eu, né, não se perderia o sentido. Correto? Eu me enfadarei de vocês. Esse é um outro sentido também que transparece. Bom, eu poderia avançar nisso, eu não quero avançar muito, mas eu quero ir no outro sentido de alma. Esse sim é pouco conhecido, e nós vamos usar para isso algumas poucas passagens. Uma delas é Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9, quando Deus dá conselho para os israelitas. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9. Ali Deus diz: Tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Aqui ele diz: guarda a tua alma. O que ele quer dizer com isso? Guarda a tua alma. Mas guarda do quê? Se você observar ali na frente, ele diz assim, né? Para você não se apartar daquilo que Deus disse.
Se você tem dúvida quanto ao a respeito do que Deus está falando, leia o verso anterior, verso 8, diz lá: que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós. Guarda-te, não te afaste da lei. Este é o sentido. Guarda a tua alma, não te afaste da lei. O sentido, eu vou já trocar em miúdos para vocês, é o seguinte: guarda a vida eterna que você possui, porque se você andar na transgressão, você vai perdê-la. Correto? Pecado é a transgressão da lei. A alma que pecar, esta morrerá. Quando você guarda a tua alma obedecendo à lei, isso quer dizer, você mantém a vida eterna que Jesus comprou para você na cruz do Calvário. Então a alma aqui, ela tem o sentido de vida eterna. E nessa mesma linha vai um texto bem mais conhecido, que é o de Hebreus. Hebreus capítulo 10, vamos abrir lá, último verso. Hebreus capítulo 10. Versículo 39. Nós vamos ler desde o 38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Percebem que o sentido é o mesmo? Vou conservar a minha vida eterna, né? Eu continuo crendo em Jesus, continuo fiel, então não saio do caminho. Porque se eu retroceder, eu vou perder a minha alma, minha vida eterna. Na mesma linha, outro texto bem conhecido no Evangelho de Mateus 10, verso 28. Capítulo 10, verso 28. Jesus diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aqui nós conseguimos ver uma distinção clara. O corpo, quando morremos, vai para o cemitério, né? Agora, o que dizer então da alma? Ele fala: olha, não tenha medo daqueles que matam o corpo, que te levam para o cemitério. Tenha medo de quem mata a alma, quem te faz perder a vida eterna. Então, a alma aqui em Mateus 10 tem o sentido de vida eterna. Enquanto que a palavra corpo tem a ver com a nossa vida temporal. Essa que nós temos na carne agora, que dura, quando muito, 100 e poucos anos. Correto? Outro texto na mesma linha, Mateus capítulo 16, verso 26. Mateus 16, versículo 26. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? A palavra alma aqui também com o mesmo sentido de vida eterna. O que adianta ele ganhar tudo nessa vida se ele perder a vida eterna? Que dará o homem em recompensa da sua alma? Né? O homem pode comprar a vida eterna? Este é o sentido do texto. Não pode comprar a vida eterna. Eu sei que há quem confunda isso, né? Existem uma série de teorias errôneas. Eu não vou aqui dizer quais são elas hoje. O propósito nosso é ensinar a verdade. O erro aprende-se em outro lugar. Irmãos, agora vamos tratar de outro sentido que também é abordado na Bíblia para a palavra alma. Esse sentido transparece na primeira carta a Pedro, capítulo 1, versículo 22.
Primeira carta a Pedro, capítulo 1, versículo 22. É uma exortação de Pedro para todo crente, para todos nós. Ele nos diz: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Purificando a vossa alma na obediência à verdade. À medida em que nós vamos obedecendo à verdade, nós vamos transformando o nosso caráter, porque o caráter é o resultado dos bons hábitos ou dos maus hábitos, certo? Então aqui quando ele diz purificando a vossa alma na obediência à verdade, o sentido é purificando o vosso caráter. Nós estamos preparando o nosso caráter para herdarmos o reino dos céus, para a sociedade e companhia dos anjos lá no céu, para nós sermos companheiros deles. Os anjos têm um caráter puro, e se nós quisermos ser companheiros deles, temos que ter um preparo de caráter para estarmos lá. Na mesma linha, aparece o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus, aqui quem escreve é o apóstolo Paulo, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz que nós temos que ser santificados em 3 aspectos. O corpo está fácil, né? Conservar o meu corpo, cuidar dele. Por isso, o cristão se abstém de fumar, de beber, de tomar vinho alcoólico, etc. Porque são coisas que prejudicam o corpo e abreviam a vida. E por esta mesma razão, o apóstolo Paulo aconselhou o vegetarianismo, porque o consumo de carne abrevia a vida, sobrecarrega o organismo. E na mesma linha vão todos os alimentos pesados, com excesso de gordura, com queijo, industrializados, etc. Todos estes alimentos abreviam a vida. E aí, para aquele que diz: ah, mas meu avô sempre comeu isso, comeu pouco, fez tudo, tal, morreu com 94. Pois é, se ele não tivesse comido, quem sabe vivesse até 114, né? Então, não adianta eu comparar uma pessoa de constituição forte com outra de constituição fraca e falando: tá vendo? Aquela viveu mais. Adianta? Até quando a humanidade iniciou, né? Matusalém viveu mais do que Adão. 969 anos. Mas muitos viveram menos. Noé viveu 777. E é daquela... Ah, não, perdão. Noé... 915. Mas já houve quem viveu 777. Estou confundindo aqui o nome da pessoa, né? Mas está lá na genealogia, quem quiser confirmar. Em Gênesis, vou passar para vocês aqui, capítulo 5. Tá? Vamos confirmar aqui, aí pronto. Isso aí, Lameque, que foi o pai de Noé, ele viveu 777 anos. É isso aí. Né? Então, irmãos, para completarmos aqui o nosso quadro, alma também quer dizer, na Bíblia,
caráter. Certo? Tem outro sentido, esse bem menos conhecido, que também aparece na Escritura, está na terceira carta a João. É uma carta bem pequenininha, fica logo antes de Judas. Abram lá, por favor. Terceira carta a João. Versículos 1 e 2. Um pouquinho mais difícil de achar, né? Terceira carta a João, logo antes de Judas. Versículos 1 e 2. O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Bom, ele disse que o Gaio, ele tinha saúde física, mas além disso ele tinha uma outra saúde aqui. Isso aqui estava relacionado com a sua vida espiritual. Então quando ele disse a tua alma vai bem, quer dizer a tua vida espiritual vai bem. Não vamos entender aqui errado, né? Você vai bem de corpo, mas vai bem também de vida espiritual, está obedecendo, está andando em harmonia com a vontade de Deus. Portanto, a alma, a palavra alma, também tem o sentido de vida espiritual. Está aqui. Agora, meus irmãos, vamos para o Apocalipse. Apocalipse, capítulo 6. Versículo 9. Aqui é o relato de uma visão do profeta João. E, havendo aberto o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Em que sentido que nós vamos compreender aqui a palavra alma? Aqui nota-se que todo o contexto ele é simbólico. Para que ninguém entenda errado, a Bíblia fala que os mortos não sabem coisa nenhuma. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Amor, inveja, ódio, para eles já pereceram. Porque para sempre não tem eles parte alguma naquilo que se faz debaixo do sol. Então, como é que nós entendemos esse texto aqui? Claro que, em sentido figurado, está sendo ensinada uma lição. A lição não é que os mortos clamam, porque os mortos não clamam. A lição é que o assassinato não ficará sem punição. Aqui é dito que as almas clamavam por vingança. E é na mesma linha do texto de Gênesis, quando Caim mata Abel. Abram lá em Gênesis, por favor. Gênesis 4, versículos 8 e 9. Gênesis capítulo 4, versículos 8 e 9. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou.
E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Será que isso acontecia literalmente? É uma forma de expressão, é uma forma de se transmitir uma mensagem numa linguagem figurada. É como dizer, né? Por exemplo, nossa, essa cor está gritante. Tem gente que fala isso, né? A cor grita? Não, mas a gente entende o que quer dizer, não é? A cor está muito forte, né? Ela está destoando no ambiente, ela está gritante. Então, isso nós usamos como uma espécie de hipérbole, né? É uma ferramenta da linguagem portuguesa. Voltando para cá, portanto, em Apocalipse capítulo 6, quando ele fala que viu debaixo do altar as almas, a palavra alma se refere a pessoas, correto? Já falamos aqui que pode se referir a pessoa, tá certo. Só que o sentido do texto é figurado, não é literal, né? Então a ideia transmitida aqui é: olha, a morte dos santos será vingada por Deus. E finalmente, irmãos, para fechar, nós vamos abrir em Apocalipse capítulo 18. Apocalipse 18 fala da queda de Babilônia. E Babilônia, no capítulo 17, versículos 3 até 6, é apresentada como uma mulher. Para quem não sabe, a Bíblia apresenta a mulher também como um símbolo da igreja. E a mulher de Apocalipse 17 é uma prostituta, é uma igreja que trai a Cristo. A base bíblica para isso encontra-se em Efésios, capítulo 5, versículos 24, 25 e 31. E aí no capítulo 18, ele vai falar da queda e a condenação de Babilônia. No versículo 1 diz: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Uma igreja que caiu aos olhos de Deus e que é controlada pelo demônio. As pessoas vão lá pensando que vão cultuar a Deus, mas quem está lá para servir o pão é o próprio demônio, usando os sacerdotes que estão dentro da igreja. E é uma igreja que é muito envolvida com governo e política. Versículo 3: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. E é uma igreja que tem muito dinheiro, que opina sobre as questões não só políticas, como também econômicas. Porque na continuação do verso diz: e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Quem é esta igreja? Igreja católica. Versículo 4: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Atenção, você católico que se diz filho de Deus, ouça a voz do céu. Verso 5: porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Não tente defender esta igreja, Deus acusa. E quando Deus acusa, quem vai defender? E agindo Deus, quem impedirá?
Versículo 6: tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. 100 milhões de mártires na Idade Média. Se a retribuição é em dobro, pelo menos 200 milhões de católicos vão morrer. Só para falar daquela época, né? No cálice que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Aí ele continua. E daí no versículo 9, a Bíblia diz: os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Você já notou que todo presidente eleito vai visitar o Papa? Por quê? A Bíblia responde: os reis da terra se prostituíram com ela e viveram em delícias. Então, para eles conseguirem o que conseguiram, tiveram que primeiro pedir a bênção lá. Aí viveram em delícias. Mas esses que se beneficiaram dela, no versículo 10, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Quem eram os mercadores da terra? Prestem atenção. Versículo 12: mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas, de pérolas, de linho, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e cinamomo, e cardamomo, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo. Nossa, mercador de tudo, né? Continua. E cavalgaduras e ovelhas, e mercadorias de cavalos e de carros. Olha aí, as montadoras de automóveis, né? Estão em conluio com quem? E de corpos e de almas de homens. Há mercadores que comercializam a vida eterna das pessoas, entregam ela na mão do Papa. Atenção, você que está em igreja evangélica, fala: não, eu não sou católico. Aí, né? Não, porque eu não adoro imagens e tal. Será que na tua igreja não tem o mercador do Papa? Alguém que vende as ovelhas? Fala-se muito de duas igrejas aqui no Brasil, né? Que se dizem bem orientadas para o dinheiro. Mas será que são as únicas? Será que não há outros interessados no dinheiro também, em outras denominações? O ecumenismo é a união disso. Então, meus queridos, não é à toa que a Bíblia diz: o dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui, quando fala almas de homens, a palavra almas, ela significa vida eterna. Olha só, estão negociando com a tua vida eterna. E você, às vezes, na tua inocência, defende essas organizações com unhas e dentes. Você é capaz de dar a sua vida por elas, mal sabendo que elas não estão nem aí para você. Na verdade, elas estão levando você para o inferno. Olha só que situação. Você defendendo os teus piores inimigos. Já parou para pensar nisso? Desculpe o termo, gente, mas para quem olha de fora, eu fico imaginando um anjo olhando, né? Ele deve pensar: é o cúmulo da ignorância. É o cúmulo do fanatismo. O que é o fanatismo? Fanático é o cego à razão. Então ele não raciocina mesmo com imparcialidade. Ele não consegue. Ele só consegue raciocinar dentro daquela redoma na qual ele foi colocado. É o peixinho dentro do aquário redondo que não consegue nadar para outro lugar. Só nada em círculos. Ah, eu não sou assim. Eu sou livre, eu sou independente. Prove que você é. Prove para você mesmo. Será que você é independente? Você consegue se ver fora da organização religiosa onde você se encontra hoje? Fora daquele banco que você esquenta toda semana? Será que você consegue?
Se você não consegue ver que a tua igreja pode estar errada, então você é mais um peixinho dentro do aquário redondo. E não há como negar isso, gente. Qualquer pessoa que defende cegamente uma instituição ou organização é um peixe dentro de um aquário redondo. Já tentou discutir com um torcedor de time de futebol? O time pode estar errado, pode ter ganhado o campeonato, pode ter ganho o campeonato com base em roubo de juiz, não é assim? Fazendo tudo que é errado, trapaceando e tal, a pessoa reconhece? No fundo está achando pouco e bom. Os meios não importam, o que importa é que eu atingi o fim. Por isso que fala, né? Ah, futebol, política e religião não se discute. Isso aí é uma frase do Satanás completa, né? Como que não se discute? Se não discute, você nunca muda. Então, se você nascer errado, vai morrer errado? Isso aí é o diabo que quer, meu amigo. Para com isso, né? Ah, nasci em tal igreja, cresci e vou morrer lá. Por quê? E se lá está levando para o inferno, você vai morrer lá só para manter o teu orgulho, né? Só para dizer que você não mudou. Olha só que grande vantagem, né? Eu não estou vendo muita vantagem aí não, viu? Sendo bem honesto. Gente, sabe, às vezes falta aparecer um bom humorista para satirizar essas coisas, que talvez leve as pessoas a pensarem, né? Às vezes o que a pessoa não aprende na base da palavra assim, direta ao coração, ela aprende quando alguém é rindo dela mesma, né? Bom, seja como for, o que importa é que aprenda. Porque se não aprender, meu amigo, a consequência é uma só: perder a tua alma. Pergunto, vale a pena? De que vale o homem manter a sua posição, a sua palavra, em outras palavras, vou trocar em miúdos, o seu orgulho, a sua prepotência, e morrer perdido junto com Satanás queimando lá no fogo do inferno? Adianta? Vai ter muita gente que não muda lá, mas os que mudam vão estar dentro da Nova Jerusalém. Amém, Senhor. Aqueles que sabem dizer, eu errei, me perdoe. Eu não vou apresentar justificativas, não interessa quem tentou, tá? O errado sou eu. Eu reconheço que eu estou dentro do aquário redondo, nadando em círculos até agora. Estou até meio tontinho, mas eu quero acabar com esta mareada que está aqui no meu cérebro. Eu quero ser um ser pensante, livre, porque a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres pela verdade da palavra de Deus. E este é o sincero desejo do céu e meu e apelo. Deseja você ser livre pela verdade da palavra? Deseja você crer na verdade e dizer, Senhor, eu quero, eu serei livre. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Vamos nos ajoelhar e falar com Deus. Senhor nosso Deus, que nos altos céus habitas, nós queremos te agradecer pela tua palavra que esclarece, ilumina e liberta aquele que é humilde e se coloca na posição de aprender. Ajuda-nos, ó Deus, para que não sejamos orgulhosos nem prepotentes, mas sim sempre estejamos abertos para receber o teu ensino. Abençoa todo aquele que ouviu esta palavra, que o Senhor possa fazer chover do teu Espírito no coração de cada um, para que eles recebam a semente da tua palavra, ela germine e dê frutos. Que aquilo que aqui foi aprendido possa ficar mesmo na mente, e os conceitos errados que tinham sido inculcados até aqui sejam abandonados. E assim, ó Deus, que muitas pessoas se coloquem no caminho estreito que leva à vida eterna. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido irmão e irmã que nos assiste, se Deus te convenceu de que esta é a verdadeira igreja dele na terra, a verdadeira igreja dos últimos dias, o ministério que prega a verdade,
Ministério Quarto Anjo, advertência final. E se ele te tocou a se unir a este ministério e dar o passo do batismo ou se preparar para ele, entre em contato. Vai ser para nós uma alegria poder te auxiliar. Tome nota do nosso e-mail. Nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Você nos assiste também pelo canal YouTube. Nossas transmissões ocorrem terças-feiras, 8 da noite, e sábados em 2 horários, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Lembre que você sempre nos acompanha pelo canal youtube.com/TV Advertência Final, ou se for ao vivo, pelo site advertenciafinal.com.br. Vamos fechar os olhos, quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos a transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe e até a próxima.